Muito bom dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, hoje vamos tratar de um assunto referente a sentimentos humanos. Os sentimentos humanos chegam ao interior da pessoa, do homem, por força dos seus 5 aparelhos sensoriais, que captam as influências e energias externas, e o coração traduz, como sede que é dos sentimentos. O que o ser humano está sentindo ou foi estimulado a sentir na hora. E existem 2 tipos de sentimentos, o sentimento positivo e o sentimento negativo. Entre os sentimentos positivos, destacamos a felicidade, o humor, a gratidão, a esperança, a alegria e principalmente o amor. Do outro lado, os sentimentos negativos. Podemos destacar a tristeza, o desespero, o ciúme, entre tantos outros. Associados a estes sentimentos, existem várias características do ser humano, que podem transformá-lo em uma pessoa agradável ou uma pessoa desagradável, objetivando ajudar para que os vícios do que desagrada desapareça no dia a dia do ser humano. Vamos falar hoje sobre uma característica, vaidade, e um sentimento, ciúme. O ciúme, como já falamos, é um sentimento que expressa um grande descontrole sobre a pessoa, posto que, acima de qualquer lógica, o ciumento é um possessivo, e essa possessividade induz ao ciumento o desejo de controlar outra pessoa, que pode se transformar em uma patologia e a trazer ao homem resultados graves. A vaidade, por seu turno, é uma característica humana do que o próprio homem considera vão, uma coisa vazia, uma coisa sem valor, mas, mesmo assim, por razões até mesmo desconhecidas, o homem dá vazão a essa característica e acaba abraçado e embrulhado pela vaidade, por esta coisa sem valor. Uns dizem que o ciúme, quando não excessivo, não é ruim e aparece para revelar o sentimento e o afeto que a pessoa tem pela outra. Mas, como todo sentimento, inicialmente ele surge de forma a que o homem não planeja e de forma incontrolável, de maneira que, mesmo que o ser humano controle o ciúme, ele é nocivo e não encontramos razões para aceitar que o ciúme, dentro do limite, é bom. Não é. Nada que funciona e que pode transfigurar e desequilibrar o ser humano, levando-o até mesmo a assumir ações violentas, drásticas e irracionais, não existe valor. E quem pode querer exigir para si a exclusividade do sentimento de uma outra pessoa? Seria até mesmo querer interferir no sentimento alheio e no livre-arbítrio do próximo. O que não se pode até é contra as razões de Deus, posto que Deus não interfere no livre-arbítrio de ninguém. Demais, não podemos ter como aceitável, dentro de qualquer padrão de aceitabilidade, o ciúme, visto que um sentimento que incomoda, levado ao exercitado em face da total insegurança de quem cultiva esse sentimento, de que pode se tornar destrutivo e doentio, que inevitavelmente causará transtornos e males, tanto para o ciumento quanto para o alvo do ciúme. A vaidade, por seu turno, revela uma característica humana exercida pelo homem que deseja estar na frente de todos os outros,
de querer se apresentar como melhor do que os outros, querendo se posicionar com maior destaque do que os demais, seja no meio em que vive, seja em qualquer local em que ele possa frequentar, de tal sorte que acaba fazendo com que todos se apresentem como seus voluntários, de maneira que o vaidoso exagera consideravelmente com a sua aparência e com o que transmite e revela, pois pode, quando se apresenta, quando fala, quando se comporta, a transmitir uma pessoa mais simples e até inferiorizada diante das demais pessoas, principalmente no que diz respeito ao quesito aparência. Esta qualidade humana emerge de um princípio fútil, daquele homem que faz questão de ostentar alguma coisa que os demais não possuem, exibindo de maneira extremamente exagerada as suas posses, beleza, capacidade e qualidades, abrangendo com isso um comportamento eminentemente material. Tratam-se, na verdade, de dois temas muito intrigantes e de incomensurável valor social, tendo em vista tanto o ciúme quanto a vaidade se apresentam como elementos negativos, seja como sentimento, seja como característica no meio social, e que naturalmente poderá gerar atritos e conflitos entre as pessoas. O livro Universo em Desencanto qualifica ambos, seja a vaidade principalmente exacerbada, seja ciúme notadamente excessivo, como sendo ruínas da matéria. E os qualifica muito bem, isso porque tanto a característica, que é a vaidade, quanto o sentimento, que é o ciúme, acabam exercendo muita interferência na vida material das pessoas, pois transforma a pessoa e cria para as pessoas comportamentos que, na maioria das vezes, fazem com que as outras pessoas se afastem do ciumento e do vaidoso, seja por ações violentas ou por ações insuportáveis dos mesmos, que muitas vezes acaba sendo colocado à parte, isolado pela sociedade, o que não faz bem para a própria saúde psíquica e física do ciumento e do vaidoso, visto que o ser humano é um animal gregário e tem que viver em grupo para viver bem e saudável, enquanto a solidão o deprime, o que pode até ser fatal para ele. Se analisarmos o ciúme, verificamos que ele sempre envolve e acaba abalando, no mínimo, 3 pessoas: o ciumento, a pessoa de quem ele sente ciúme e possessividade, e a terceira, que acabou por dar causa ao seu ciúme, ao passo que a vaidade envolve todas as pessoas que convivem no grupo social em que o vaidoso habita, e que não deixa de ter uma determinada possessividade, desde que o vaidoso quer para si a posse de todas as atenções. Existem correntes de grandiosos, experts e estudiosos sobre o ciúme, que diz ser o mesmo uma coisa inata ao homem, o que não deixa de ter uma grande parcela de verdade, tendo em vista que todo o sentimento humano é derivado de estímulos externos, de correntes energéticas externas, que se transformam no coração humano e fazem emergir o sentimento A, B ou C. Mas sendo inato ou não, esse sentimento deve ser controlado, e somente com a razão humana, com o raciocínio, que se supera diante da energia eletromagnética, que estimula o ciúme e, se superando, controla e domina o ciúme. A vaidade deixa de emergir considerações muito sutis que exigem respostas do próprio vaidoso. Isso porque, como dizia o grande Pascal, em Pensamentos, que a vaidade é da pintura que atrai a admiração pela semelhança com as coisas cujos originais não são admirados. Como, por exemplo, ninguém admirava a pessoa da Gioconda ou Mona Lisa,
mas depois que a mesma foi pintada por Leonardo da Vinci, o quadro passou a ser mais admirado do que o próprio original. Vejam então que a vaidade, como o ciúme, são coisas que se afiguram como ilógicas e desequilibradas. Mas, amigos, como todo efeito deriva de uma causa, qual seriam a causa ou as causas do ciúme e da vaidade? Muito embora seja sentimento ou característica inata ao ser humano, mas ambas constroem comportamentos que modificam e mexem e muito com o próprio homem. Daí, existem de forma sutil e quase imperceptível causas. No caso, eu afirmo que a mesma causa coberta os efeitos do ciúme e da vaidade. De acordo com os ensinamentos absorvidos nos estudos do livro Universo em Desencanto, consegui encontrar no medo a grande causa do ciúme e da vaidade, se não vejamos. Sendo como é o grande e maior inimigo do ser humano, o medo gera nas pessoas sentimentos e características que, ao invés de levá-las em direção à evolução, acaba conduzindo as pessoas para o retrocesso e o atraso. Como o tempo do programa é muito escasso, nos limitamos a tecer pequenas considerações que o nosso sentir afiguram-se como causa direta para o ciúme e no que tange ciúme e a vaidade, perdão. No que tange o ciúme não deixa de ser o medo. Olha o medo de uma pessoa, o ciúme de perder um amor de quem ele gosta, porque esse alguém despertou interesses em outra pessoa, de perder a atenção de um amigo ou de um irmão que passou a se interessar mais pela companhia do outro amigo ou do outro irmão. Enfim, muitos são os medos que fazem com que o ciúme se fortifique o incômodo muito o ciumento, transformando-o inclusive numa pessoa medrosa e fraca, e a fraqueza não conduz o homem à evolução, seja material ou seja espiritual. No que concerne à vaidade, sentimentos que a mesma coisa ocorre, posto que o vaidoso sente medo. Olha o medo aí também. E perder as atenções das pessoas, de não receber mais elogios que busca obter. Enfim, esse medo faz com que o vaidoso seja cada vez mais vaidoso, para competir com o mais terrível dos inimigos do vaidoso, o ostracismo, que pode vir a ser gerado pela ausência da tão valiosa atenção que o vaidoso persegue com unhas e dentes. Portanto, o medo de perder algo que ama e o medo de cair no esquecimento e ficar desapercebido emergem no nosso sentir como causa do ciúme e da vaidade, ruínas que em muito prejudicam o ser humano devido à sua inutilidade e deficiência, como bem nos revela minuciosamente as lições contidas no livro Universo em Desencanto, o grandioso livro cultural que quem não conhece, não leu e não examinou, ficam falando ao vento que é uma religião quando não é. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando nosso programa Enigmas do Espaço. Nos colocamos à disposição para satisfazer vossas dúvidas, nos canais que sempre anunciamos, no DDD 51996 141041, que é o WhatsApp, e no e-mail marcelodefigueiredoramos@gmail.com. Fizemos a semana passada o anúncio do livro que foi sorteado, e no final do mês, agora, o Celso fará novamente o sorteio do livro. Então, aguardem-nos para este sorteio no final do mês. Desejo-vos um ótimo final de semana, um grande abraço, até a semana que vem.